Bispa Derani. Podem sentar, amadas. Graça e paz. Graça e paz, amadas. Uau! Que bom que vocês estão aqui conosco. Que bom que você priorizou estar aqui hoje. A gente fica muito alegre de ver a sua resposta, de ver o seu desejo por compartilhar na palavra de Deus, sua fome pelo Senhor. Isso é muito bom. Glória a Deus. Você deve estar achando estranho ter essas duas aqui em cima, né? Hoje nós vamos ter uma palavra diferente. Nós vamos ter o mesmo tema dividido em 3 partes. Eu vou falar a primeira parte, depois a pastora Raquel e por último a pastora Sandra. E eu tenho certeza que vai ser muito abençoador para os nossos corações. Amém, amadas? Bem, como você viu nos nossos posts e também a Jamara já falou aqui o tema da nossa reunião. O tema da nossa reunião hoje é oração de coração. E por que nós pensamos nesse tema? Porque muitas vezes nós oramos sem colocar o coração na nossa oração. Nós não oramos do coração, nós oramos da boca para fora, nós oramos sem pensar no que nós estamos falando. E nós vamos falar disso aqui hoje à noite. Nós vamos falar de tipos de oração para que isso nos ajude a orarmos muito mais. Eu penso que nós como igreja oramos pouco, devido à importância da oração, nós oramos pouco. Então nós vamos falar disso aqui hoje, com o intuito de orarmos mais. O objetivo é que você tenha um tempo de maior qualidade na sua oração. Então nós vamos falar de tipos de orações. Mas antes de entrar no tema, eu gostaria de saber, quem está nos visitando hoje? Levanta a mão. Uau, muita gente. Agora pergunta de novo. Você que está nos visitando, é a primeira vez que você vem aqui? Amém. Glória a Deus. Sejam bem-vindas, vocês que estão nos visitando. Eu não sei se você já é evangélico ou não, mas com certeza Deus tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, eu não sei quais são as questões da sua vida, as circunstâncias pelas quais você está passando, mas uma coisa eu sei: Deus tem algo especial para você. Amém? Deus quer fazer algo na sua vida, Deus quer mudar a sua história. E quem sabe hoje é o começo dessa nova história na sua vida. Amém, amados? Eu acho importante falar o que eu vou falar aqui agora. Talvez a gente até perca um pouco de tempo, mas eu tenho que obedecer o que Deus traz no meu coração. Olha, eu não sei como você entrou aqui, independente de você ser nossa visitante ou não. Mas eu quero te dizer, Deus é a resposta para a sua vida. O Senhor Jesus tem resposta para as suas situações, seja ela qual for. Ainda que você às vezes pode olhar e pensar, de onde vai vir o socorro numa situação dessa? Como que eu vou passar por isso? Como que eu vou enfrentar a situação que eu estou enfrentando? O Senhor é aquele que te fortalece e que te toma pela mão e te faz caminhar sobre as ondas bravias. Amém? Então Ele está com você hoje aqui para te conduzir, para te dar uma direção, para levar você a um novo nível na sua vida, na sua fé, na sua história, na sua circunstância. Ele pode mudar e Ele quer mudar, a fim de que Ele mesmo seja glorificado. Amém, amados? Glória a Deus. Então vamos para o nosso tema, porque o nosso desejo aqui hoje também é ficar no horário. Nós não queremos sair daqui depois das 10, então nós vamos até as 10. Eu sei que tem algumas que têm a circunstância de pegar ônibus ou Uber, e marido e filhos esperando em casa, então nós não vamos passar das 10 horas, amém? Isso é o combinado, amém, amadas? Então, vamos direto para o nosso ponto. Bem, nós vamos falar de tipos de oração. E por que nós vamos falar disso? Como eu já te disse, porque nós precisamos orar mais, nós precisamos aprender a orar, e orar de fato, orar uma oração que vai atingir a resposta, que nós vamos ser respondidos nas nossas orações. É claro que Deus responde todas as nossas orações,
Mas será que nós estamos orando de forma a sermos atendidos positivamente? Porque às vezes a resposta é não, na nossa oração. Amém, amados? Às vezes aquilo que você está pedindo para Deus, Ele vai dizer não, isso não é para você. E nós precisamos entender isso. Mas às vezes também Ele vai dizer, amém, você vai receber isso que você está buscando, mas não é a hora, você vai esperar um pouquinho. Isso também é resposta, amém? E às vezes a resposta é sim, e é quase que imediata, não é? Às vezes aquilo que você está buscando, você sai lá fora e já recebeu, chega em casa e recebe, não é? Então é algo mais perto da nossa realidade, mas às vezes pode demorar um pouco, mas não quer dizer que Deus não tem aquilo para você. Há coisas que eu estou pedindo a Deus há mais de 20 anos, e eu estou começando a vislumbrar agora. Então, é o tempo de Deus, amém? Tudo Deus tem seu tempo, amém, amados? Então nós vamos falar de tipos de oração, e começando, eu vou falar para você, há 3 níveis na oração, 3 níveis, antes de entrar propriamente no tipo, há 3 níveis de oração. Primeiro nível de oração, Deus como centro das nossas orações. Deus como centro das nossas orações. E talvez você vai pensar assim, mas como assim Deus como centro? Ele não é sempre o centro? Não, Ele não é sempre o centro das nossas orações. Eu vou explicar esse nível daqui mais um pouquinho. Vou falar do segundo nível. Quem vai falar do segundo nível é a pastora Raquel. Quando ela for falar, ela vai falar do segundo nível das orações. Qual que é o segundo nível? Nós mesmos como centro das nossas orações. Então, o primeiro nível, Deus como centro das orações. Segundo nível, nós como centro das nossas orações. E o terceiro nível, os outros como centro das nossas orações. Nós já praticamos um pouquinho esse terceiro nível. Quando você orou pela sua companheira aí, você estava praticando a intercessão, você estava colocando o outro como centro da sua oração. Mas eu vou ficar mais especificamente em Deus como centro das nossas orações, e você já vai entender, né? Como que é isso? Deus como centro das nossas orações. Oração de ação de graças. Você já ouviu falar? Eu penso que sim, né? Todos nós já ouvimos, talvez os nossos visitantes ou quem está começando a frequentar a igreja agora, talvez não saiba desses diferentes tipos de oração. Mas o primeiro nível aqui, aliás, o primeiro tipo dentro desse nível que é Deus, ação de graças. O segundo tipo, louvor, e o terceiro tipo, adoração. Deus como centro das nossas orações. Então, primeiro tipo, ação de graças. O que é ação de graças? Ação de graças é o reconhecimento do que Deus tem feito por nós, daquilo que Deus faz por nós, daquilo que Ele tem feito por nós. Quando você agradece a Deus pelo seu emprego, quando você agradece a Deus pela sua família. Quantos têm uma família? Amém? Todos nós temos uma família. Amém? E nós precisamos ser gratos a Deus. Oração de ação de graça é uma oração que agradece, que engrandece e que alegra o coração de Deus quando nós somos gratos. Oração de ação de graças é quando nós reconhecemos o que Deus tem feito por nós, aquilo que Ele faz por nós, no nosso dia a dia, né? Nós agradecemos pelo nosso trabalho, nós agradecemos pelo pão que nós temos todos os dias à mesa, nós agradecemos especialmente por Jesus, nós agradecemos pela salvação. Uau! Como nós temos motivos para agradecer a Deus. Talvez, quando nós passamos por lutas, quando nós passamos por dificuldades, por tempestades, a gente pensa que não tem motivo para agradecer. Mas se nós formos enumerar as bênçãos que Deus tem para nós, aquilo que Ele tem feito na nossa vida, nós vamos contar e vamos perder as contas de quantas bênçãos Ele nos tem dado. Há um hino da harpa cristã que diz assim: conte as bênçãos, conte-as quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Se nós começarmos a ver o que Deus já fez por nós, nós vamos ver que nós temos motivos para agradecer. Todos os dias nós temos motivos para agradecer, porque todos os dias Deus tem nos livrado do mal, tem livrado a nossa família, tem nos suprido,
eu creio que na mesa de nenhuma de vocês tem faltado pão. Talvez um dia ou outro você não está comendo aquilo que você gostaria de comer, mas passando necessidades, eu tenho certeza que você não está, porque Deus nos supre. Amém, amados? Deus nos supre com a vestimenta, Deus nos supre com o sol lá fora, com a chuva lá fora, Deus nos supre com provisão, Deus nos supre com sabedoria, Deus nos abençoa todos os dias. E se nós tivermos um coração grato, olha, há um segredo. Se você quer multiplicação, seja na sua vida financeira, seja no seu casamento, se você quer multiplicação, comece a agradecer pelo que você já tem, porque multiplicação, ação de graça traz multiplicação. Vou te dar um exemplo disso, que Jesus fez isso. Jesus, eu creio que todas sabem, né, mesmo as mais novas, as visitantes, sabem da multiplicação dos pães e dos peixes. Olha, quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, Ele não disse assim, Senhor, levantou os pães e os peixes e disse, Senhor, multiplica, porque tem 5 pães e 2 peixinhos, e como que eu vou distribuir 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão, para mais de 5.000 pessoas? Como que eu vou distribuir, Senhor? Multiplica, por favor, Deus. Não foi isso que Ele fez. Ele levantou aqueles alimentos e disse, Senhor, graças eu te dou. E quando a gente agradece, o que acontece? Multiplica. Ao contrário, quando você murmura, vai vazar. Se você começa a murmurar, a coisa tende a ficar pior. Então, lembre-se desse princípio. Dê graças. Se está pouco, o seu salário recebeu, não vai dar para pagar as contas, não vai dar para isso, não vai dar para aquilo. Agradeça, porque Deus multiplica. Amém, amados? Então, ação de graças é o reconhecimento do que Deus tem feito por nós. Salvação, saúde, provisão, sabedoria, capacitação, enfim. Basicamente, a oração que expressa gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Amém, amados? Um outro tipo, louvor. Eu estou sendo bem sucinta aqui, porque nós ainda temos as meninas para falar. Mas antes de falar ainda desse segundo tipo aqui de oração, eu quero falar uma coisinha com vocês. Olha, nós estamos pensando, as pastoras aqui da igreja, nós estamos pensando no ano que vem, nós fazemos pelo menos de 2 em 2 meses a nossa reunião. Quantas gostariam? Amém. Então, eu estou falando isso agora, porque eu já quero começar no ano que vem, trabalhando mais especificamente cada um desses pontos, falando um pouco mais de oração, para que nós nos tornemos mulheres de oração, porque o que vai mudar a nossa vida, amadas, é a nossa vida de oração, é a nossa comunhão com Deus, amém? Então, você já disse o Ru aí, eu vou contar com você no ano que vem, para pelo menos de 2 em 2 meses nós estarmos aqui. Nós estávamos até pensando de mês em mês, mas como nós temos muitas programações, eu acho que de 2 em 2 meses vai ficar melhor. Voltando aqui então para o louvor. O que é o louvor? Oração de louvor é parecido com a oração de ação de graça, mas ela é mais abrangente. É um passo além das ações de graça, né? São expressões de louvor e exaltação a Deus, não necessariamente pelo que Ele me faz, mas pelo aquilo que Ele faz como um todo, não é? Quando você agradece a Deus pela chuva, a chuva não é só para mim. Eu não estou agradecendo, Deus, obrigado porque o Senhor mandou essa chuva para mim. Ele não mandou a chuva só para mim, mas Ele mandou a chuva, vai molhar, vai regar as plantas, né? Agora a gente já está mais felizinho, né? Mas agora, há um mês atrás, nós estávamos aí clamando por chuva, não é verdade? Porque há uma poeira, as coisas ficam secas, o nariz fica irritado, e a gente fica, Senhor, manda chuva. E Ele vai mandar na estação certa e no tempo certo, porque a seca também é necessária, não é verdade? Então, louvor é um passo a mais além das ações de graça, porque nós vamos louvar o Senhor pelas suas obras como um todo, pelo aquilo que Ele faz como um todo, amém? Eu já vou te dar exemplos aqui, mas vou te falar do terceiro tipo de oração, que no primeiro nível, né, Deus como centro das nossas orações. E o terceiro tipo é adoração. Fala comigo, adoração. Adoração. Amadas, adoração é só para quem é nascido de novo. Adoração é só para quem nasceu de novo.
É só para quem tem uma experiência de salvação, para quem conhece Jesus. Porque você não adora aquilo que não conhece. Você não adora aquilo que não conhece. Jesus, no encontro dele com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ele diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Só adora o Senhor aquele que conhece o Senhor. A adoração é em espírito e em verdade. É só o nascido de novo que adora, porque é o espírito recriado, é o novo espírito, é o homem e a mulher que nasceu de novo, nasceu para uma nova vida, que pode adorar ao Senhor. Adoração é o tipo de oração que exalta a Deus pelo que Ele é. Concentra-se no caráter de Deus, nos seus atributos, na sua pessoa. É a resposta do nosso amor ao amor de Deus. A adoração é o mais alto nível de oração. Quem apagou as luzes, acende só um pouquinho, porque eu quero que as irmãs agora leiam a Bíblia, para a gente fechar a minha parte aqui. Abre a Bíblia aí no Salmo 100 e depois no Salmo 95. Vou pôr o 100 primeiro, que é o mais comum. Depois você volta as páginas um pouquinho para o Salmo 100. O Salmo 100 começa com louvor, passa para adoração, ao mesmo tempo que nos instrui a entrar por suas portas com ações de graças. Amém, amados? Então ele segue pelo louvor e em seguida a adoração. A adoração é a intimidade, é o clímax, é o seu momento com Deus. Eu vou te dar exemplos aqui antes da gente orar, porque a gente vai intercalar aqui a nossa ministração com oração. Amém? Então você está aí no Salmo 100? Vou abrir aqui também a minha para a gente ler. É um salmo bem pequenininho, para a gente ver essa progressão aqui. Salmo 100 vai falar assim. Muitos já sabem até de cor, né? A gente lê muito esse salmo aqui nas aberturas do culto. Começa assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico, sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça. Então você começa a oração assim: entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Olha só, ação de graças, partindo agora para a oração, que nós vamos ter um momento aqui de praticar o que a gente está falando. Ação de graças é quando você agradece ao Senhor pelo que Ele fez, em particular pela sua vida. Louvor é quando você agradece como um todo. E a adoração é seu momento de intimidade, é quando você diz para Ele o que Ele é para você. Ação de graça, você vai estar falando do que Ele é para alguém. É como se eu estivesse falando assim para a Sandra: o Senhor é Deus poderoso, o Senhor é grande, o Senhor fez todas as coisas, os grandes luminares, Ele é o Deus eterno. Veja que eu estou falando na terceira pessoa. Ele é, Ele. Agora, adoração é eu e Ele. Senhor, Tu és. Senhor, Tu és poderoso. Senhor, eu te amo. Salmo 18 começa assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu rochedo. Amém? Adoração é quando você reconhece quem Ele é. Amém, amadas? Então, ação de graças, você reconhece o que Ele fez por você. Louvor, você reconhece o que Ele faz como um todo. E adoração, você fala com Ele. É na adoração que você tem o seu tempo de intimidade. Intimidade é para quem conhece. Ele te conhece, você o conhece. Sabia que Deus precisa conhecer você também? Mas Deus não conhece todas as coisas? Claro que Ele sabe todas as coisas. Mas, em muitas passagens, em um específico, Jesus chega um povo para Ele e fala assim: Senhor, no seu nome expulsamos demônios, no seu nome fizemos isso, no seu nome fizemos aquilo. E Ele diz assim: apartai-vos de mim, pois eu não
os conheço, Ele precisa nos conhecer também. E sabe quando que Ele nos conhece? Quando nós abrimos o nosso coração para Ele, quando nós confessamos a Ele, quando nós reconhecemos o senhorio dEle sobre as nossas vidas, quando nós deixamos que Ele seja Senhor das nossas vidas. Não basta eu dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele de fato precisa ser meu Senhor. E se Ele é o meu Senhor, eu vou ouvir as direções dEle para a minha vida. Eu não vou andar do jeito que eu quero, eu não vou andar no meu próprio entendimento, na minha própria razão, mas eu vou deixar que Ele seja o Senhor. Porque quem tem o Senhor, obedece ao comando do seu Senhor. Muitos por aí estão recitando o Salmo 23 em muitos lugares. O Senhor é o meu pastor. Mas será que Ele é Senhor da sua vida? Para Ele ser pastor, Ele primeiro precisa ser seu Senhor. Amém? Então, ações de graças, louvor e adoração. Vamos orar então? Vamos. Como é bom adorar o Senhor, né? Como a nossa reunião hoje tem uma tônica diferente, nós vamos ser bem dinâmicas e você está aprendendo os níveis da oração. O que você aprendeu agora foi... Vamos ver se você prestou atenção. Qual foi o primeiro nível? Deus como centro das nossas orações. Agora nós vamos para o segundo nível. Esse segundo nível fala de nós como centro das nossas orações. Fala nós como centro das nossas orações. Essa oração é uma oração que praticamente todo mundo sabe fazer, ou acha que sabe fazer, né? Tem gente que vai para a presença do Senhor e a única coisa que Ele coloca no centro é Ele, os desejos dEle, aquilo que Ele precisa. E nós estamos aprendendo hoje que a oração não é só assim. Primeiro você adora o Senhor, Ele no centro, depois nós no centro, depois o próximo como o centro das nossas orações. Então, basicamente, quando a gente está orando, quando Deus está no centro das nossas orações, a gente já não tem muita paciência de ficar aqui adorando, até porque você não tem essas palavras nos seus lábios. E aí você passa rapidamente. A oração com o outro no centro, você nem tem muita paciência de orar pelo outro, mas quando chega a hora de se colocar no centro, a lista é grande. E aquele momento ali, ó, você fica horas e horas pedindo para o Senhor. Uma certa reunião, eu desafiei as minhas meninas a orar sem pedir nada. Você já fez esse desafio com você mesmo? Orar sem pedir nada? Você ir para a presença do Senhor sem pedir nada. E depois daquele momento de oração, uma delas compartilhou comigo: nossa, é muito difícil orar sem pedir nada. Porque nós já temos o hábito de ir para a presença do Senhor para pedir alguma coisa. E não para ter ações de graças, palavras de louvor ou de adoração diante dele. Então nós, como centro das nossas orações, fala de apresentarmos as nossas necessidades diante do Senhor. E embora nós estejamos falando com Deus naquele momento, eu coloco também as minhas necessidades diante dele. A palavra do Senhor, se você estiver anotando aí lá no Salmo 37, versículo 4, diz: deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração, né? Deus se importa, e tem gente que não gosta muito, né? Ao contrário, tem gente que não gosta muito de pedir por culpa. Não, Deus se importa com aquilo que é importante para você, e Ele deseja ouvir a sua voz em oração. Porém, tem pessoas que só sabem chegar diante da presença do Senhor para pedir. Nós, como centro das nossas orações, quando nós vamos à presença do Senhor em busca de uma resposta, ou com a intenção que Ele altere alguma circunstância na nossa vida. Então, nesse nível de oração, nós como centro, nós temos 3 tipos de oração. Nesse nível, nós como centro, nós temos 3 tipos de oração. E você que estiver anotando aí, anote, que eu aprendi muito estudando sobre oração. O primeiro tipo de oração é a petição. Você pode repetir comigo? Petição. Petição é um termo muito usado no meio jurídico, né? É um termo que o advogado faz para apresentar ao juiz ali, a uma autoridade. E lá no texto de Filipenses 4:6, para você que está anotando, Filipenses 4:6 diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas
petições. Pela oração, pela súplica e ações de graça, como nós aprendemos aqui. Então, é um pedido formal que você faz a uma autoridade. A oração de petição, ela tem uma chave que você precisa aprender e colocar em prática nessa noite. A oração de petição, ela deve ser feita de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. A oração de petição deve ser feita de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Então, nós temos que respaldar aquilo que você está pedindo diante do Senhor na legislação do reino de Deus. E qual é a legislação do reino de Deus? A palavra de Deus. Então, quando eu vou fazer uma oração de petição, eu tenho que saber primeiro se a Bíblia me respalda naquilo que eu estou pedindo. Amém? Então, portanto, faz necessário que você conheça a palavra de Deus. Que você leia, que você tenha intimidade com a palavra de Deus. Olha só o que o texto de 1 João 5, 14 e 15, para você que está anotando, eu não vou abrir porque o nosso tempo é um pouquinho mais corrido, mas você anote. 1 João 5, 14 e 15 diz: esta é a confiança que temos. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Então, qual é a condição para que Ele nos ouça? De acordo com a vontade dEle. Essa é uma oração de petição. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dEle pedimos. Quantas vezes nós chegamos até Deus com pedidos que estão totalmente desassociados de sua palavra? Será que essa oração que Deus ainda não respondeu é porque você está orando por algo que não está de acordo com a palavra? Talvez você esteja orando por um negócio que é ilícito, que a Bíblia já falou para você não se associar. Talvez você está orando por um relacionamento com jugo desigual e pedindo para que Deus te abençoe, mas a Bíblia já te ensina que não era para você envolver com jugo desigual. Talvez você está orando por algo no seu casamento que a Bíblia não te respalda. Por isso você precisa orar com o respaldo da palavra de Deus. O conhecimento da vontade de Deus revelada dará a você a certeza de que aquela petição que você apresentou diante do Senhor será atendida. Amém? Então faz-se necessário que você conheça a palavra de Deus. E é bom que tenhamos uma promessa na palavra para cada pedido que fizermos. Será que você tem uma promessa bíblica para o pedido que você tem feito? Será que você tem uma base na lei de Deus para essa oração? Então vá buscar primeiramente a palavra do Senhor. E uma dica para a oração de petição é: antes de você pedir, defina e identifique qual é a sua necessidade. Quantas vezes nós pedimos coisas que nós não precisamos? Ou que se você receber, não vai ser bênção para a sua vida. Então identifique, primeira coisa, será que eu preciso disso? Será que essa necessidade é real? Será que a Bíblia me dá garantia disso que eu estou pedindo? Para tal necessidade, a Bíblia me dá garantia? Depois que você certificou da necessidade, se aquilo que você está pedindo realmente está na Bíblia, você forma uma imagem clara do desejo do seu coração e expressa diante do Senhor. Isto é oração de coração. Quando eu expresso o desejo claro do meu coração. Chegar diante do seu pai, você não precisa chegar com palavras formais, você está diante do seu pai. Expresse o desejo do seu coração, de acordo com a palavra de Deus. De forma clara e objetiva, pedindo o que Deus já prometeu de antemão na sua palavra. Amém, irmãos? Então, ore de coração, mas de acordo com a palavra de Deus. O segundo tipo de oração é a consagração. Nós, como centro das nossas orações, a primeira é a petição e a segunda, consagração. Consagração é dedicar algo exclusivo à vontade de Deus. Diferente da oração de petição, a oração de consagração é quando nós não temos de forma clara qual é a vontade de Deus revelada.
ou quando aquilo que nós estamos orando ali está em conflito com relação à vontade de Deus. Então, nós vamos diante do Senhor voluntariamente e consagramos a nossa vontade à vontade do Senhor. É difícil fazer isso, né? É nesse tipo de oração aqui que nós empregamos o famoso termo: Senhor, faça a tua vontade. Senhor, se for da tua vontade, né? Porque o outro está na palavra, né? Os outros já estão na palavra, na oração de petição já está na palavra. Mas esse da consagração é quando nós não temos essa vontade revelada clara, ou está em conflito com o nosso, com aquilo que nós estamos desejando, né? E essa oração é a oração que o próprio Jesus fez. Lá, se você que está anotando aí, Lucas 22, 41, 42, diz que Jesus se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E ele, em sua oração, disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É diferente, viu, minha irmã? Não é assim, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. É seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade do Senhor. E quando eu oro desse jeito, eu obedeço. Esse tipo de oração, irmãos, ela exige espera. Acima de exigir espera, ela requer renúncia da própria vontade. Você está disposto a abrir mão da sua vontade? Nós cantamos isso, nós até falamos isso, mas na hora de abrir mão da vontade, a gente não abre. Porque muitas vezes isso está em desacordo com aquilo que eu realmente quero. Deixa eu falar algo para vocês. Eu estava preparando essa palavra e essa frase ficou no meu coração. A oração que ecoa no céu não é a que sai dos seus lábios, é a que vem do seu coração. Muitas vezes você está gritando, berrando, falando para os quatro cantos, mas Deus está vendo o seu coração. Não é realmente o que você quer. Você não está nem um pingo de vontade, de intenção no coração de abrir mão da sua vontade. Mas você fala: não, pastora, não, eu quero. Senhor, eu abro mão, não abre. Por isso, essa oração requer uma mente esvaziada de preferências pessoais para aceitar o plano de Deus. Obediência e submissão, e inteira disposição de conhecer qual é a vontade de Deus e obedecê-la. Pergunta para a irmã que está do seu lado: você está disposta a obedecer? Você está disposto a obedecer mesmo? É difícil abrir mão da nossa vontade, né? E o próximo tipo de oração é entrega. Falamos sobre petição, consagração e entrega. Irmãs, essa oração para mim é a mais difícil, é a oração de entrega. Quando nós chegamos a esse nível de oração de nós como centro, para entregar é difícil. E entregar, irmãos, fala de transferência de cuidados ou de inquietação para Deus. Eu falo que é uma das coisas mais difíceis, porque a maioria das mulheres sofrem consequências no físico, porque não entrega. Porque entregar não é simplesmente falar. Entregar é entregar e descansar. E quantas de nós sofremos no físico? Estresse, obesidade, pressão alta, ansiedade, preocupação, porque você não entrega. A palavra do Senhor em 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quantas vezes você fala: eu entreguei, pastor, eu entreguei. Mas fala a verdade, mano. Você não entrega de coração. Porque na verdade você está preocupado se Deus vai fazer na hora que você quer e do jeito que você quer. Você fala: será que Deus vai dar do jeito que eu quero? Será que vai vir do jeito que eu quero? Não, Deus, espera aí. Eu quero te explicar, eu vou te ensinar como é que eu quero. Eu vou te ensinar da forma e quando vem. E quando nós entregamos, nós descansamos na vontade dEle.
E como é que é a vontade dele? Boa. Mas por que você quer fazer a sua? Será que essa oração tem sido de coração? A gente até fala que entregou. Mas a prova que você realmente entregou é quando você descansa. Quando você entra no descanso do Senhor, né? Eu vou pregar num chá de mulheres amanhã e eu vou falar sobre autocuidado e cuidado do alto, né? E enquanto eu estava preparando essa ministração, eu estava vendo o quanto o nosso corpo padece por sofrer coisas que nós não fomos programados para sentir. Deus não te programou para preocupação. Deus não te criou para o estresse. Deus não te criou para a ansiedade. É por isso que em toda a Bíblia você vai ver que Deus é contra a preocupação. Ele fala, descansa, entrega, confia, não se preocupe. Mas porque nós insistimos em nos preocupar, em andar ansiosas, em andar tensas, isso tem feito mal no nosso físico. Por isso que entrega é entregar e descansar. Deus é contra a preocupação. As preocupações, a ansiedade, o estresse, nada produz a não ser esgotamento e morte espiritual. Por isso que nessa oração de entrega, você entrega tudo ao Senhor. Você toma seus fardos e coloca aos pés da cruz. Entrega tudo. Sabe esse problema aí no seu casamento, com os seus filhos, seus familiares, no emprego? Entrega. Esse dia eu estava falando para as meninas que tem um cântico que eu aprendi a cantar lá em casa, né? Eu não vou pedir tom porque eu não sei ainda. Mas é uma paródia que eu faço lá em casa. Eu canto assim. Não me estressarei, não me irritarei, eu não vou perder minha bênção, se me calarei. Entrega, irmã. Entrega e confia. O que está te preocupando? Né? O que te preocupa nessa noite? O que tem tirado o seu sono? Por que você veio aqui essa noite? Você não veio aqui simplesmente para ver essa irmã que está do seu lado. Você veio porque você queria ouvir algo de Deus. Escuta o que eu estou te falando. Porque assim te diz o Senhor, entrega. Descansa. Confia. O poder de Deus começa a operar quando nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. As nossas preocupações bloqueiam o agir de Deus. Entrega. Pega tudo isso que está sendo fardo, peso, diante do Senhor e entrega. Orar de coração é chegar diante do Senhor, Senhor, eu estou cansada. Eu estou cansada, esse fardo está pesado demais. Eu estou pensando em desistir, já pensei até em tirar minha vida. Já pensei em pedir divórcio, acabar com o meu casamento. E o Senhor te diz essa noite, entrega esse fardo. Deixa eu lutar as suas causas. Deixa eu ser o seu Jeová Tsiqueno, Deus da sua justiça. E eu quero convidar você a se colocar de pé. E nesse momento nós vamos orar, seja a oração de petição. Talvez você tenha que chegar diante do Senhor e pedir algo, de acordo com a sua palavra. Ou talvez você precisa consagrar a sua vontade ao Senhor. Essa vontade que está de confronto com a sua carne. Que não é aquilo que Deus quer, mas você precisa consagrar a sua vontade. Ou o que você precisa fazer hoje é entregar. E você que precisa entregar algo que você já não aguenta mais, não aguenta mais sobre a sua vida, vem aqui à frente e deposita a sua oração no altar. Essa oração eu não vou fazer no microfone, mas eu quero orar por você que está cansada desse fardo. Deixa ele aqui no altar. Então agora nós vamos para o terceiro nível. Então a oração, ela tem 3 níveis. O primeiro nível
é um nível de Deus. E nós vamos a Deus por causa dele. O segundo nível fala de nós. E nós vamos a Deus por causa de nós. Amém? Mas o terceiro nível fala dos outros. Você pode tocar em alguém que está perto de você? Nós vamos a Deus por causa de outras pessoas. Amém? E essa oração se chama intercessão. Diga intercessão. Você já teve curiosidade de olhar no dicionário e ver o que significa intercessão? O que é interceder? Interceder é interferir. O que significa interferir? É uma intervenção. Quando você interfere no assunto de alguém, numa conversa, ou quando você está falando com alguém, e vem uma outra pessoa e entra no meio, está entendendo? Que você entra em uma causa que não é sua, é de outra pessoa. É por isso que existe uma frase assim: intercessão é a maior prova de amor que uma pessoa pode dar para outra. Porque se eu vou interceder por alguém, eu estou indo diante de Deus, levando as cargas, as causas, os conflitos, o desconforto, a desordem, a guerra de outra pessoa, os problemas que outra pessoa arrumou. Parece que eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu vou a Deus, eu invisto tempo diante de Deus, eu deixo as minhas... tá. Eu deixo as minhas coisas de lado e eu vou focar nas questões de outra pessoa. E isso é amor, você entende? Eu me importo, eu me interesso, eu me preocupo com alguém. E é por isso que eu paro um tempo da minha vida para falar com aquele que pode todas as coisas, com Deus Todo-Poderoso, para Ele olhar para essa pessoa. Amém? E é por isso que é uma oração de coração. Ela faz diferença, porque ela toca o céu. Ela interfere nas circunstâncias. Então eu escrevi que quando nós estamos diante de Deus, por causa de outros, eu estou amando o meu próximo como a mim mesmo. Eu estou cumprindo esse princípio da palavra. Nós vamos a Deus agora como sacerdotes, exercendo o nosso sacerdócio, fazendo ponte entre aquela pessoa que às vezes não tem condição, às vezes não tem fé, às vezes nem nasceu de novo, não conhece esse Deus, mas eu conheço, eu sei o caminho. E eu estou diante dele trazendo esta pessoa. Eu estou exercendo o meu sacerdócio. Às vezes é uma pessoa que conhece Deus, mas está enfraquecida, está ferida. Mas eu estou posicionada, estendendo a mão, tocando essa pessoa de modo espiritual, tocando Deus. Vocês entendem? O nosso objetivo, quando a gente se coloca nesse lugar de intercessão, é não ver as nossas circunstâncias alteradas. A pastora Raquel falou isso, nesse nível aonde nós somos o centro das orações. Mas agora, o nosso objetivo é ver as circunstâncias alteradas na vida dos outros. E você precisa crer que a oração, ela move céus e terra, porque é Deus operando. Você vai falar com aquele que pode fazer isso. E antes de tudo, a intercessão vai mudar você. Às vezes você intercede por alguém, ou por um conflito, pessoas dentro da sua casa. Você vai perceber que a primeira pessoa que sofre uma mudança
é você, parece que vem mais fé, vem mais quebrantamento, vem mais compaixão, vem mais misericórdia. Sabe? Sabe por quê? É uma coisa que a bispa tem falado muito para a gente, porque ela tem buscado unção. E quando a gente está diante de Deus, essa unção vem e a unção quebra o jugo. Mas antes de tudo, quebra o jugo em nós. Em nossos sentimentos, na nossa mente, no nosso emocional. Quebra qualquer jugo primeiro em nós. E aí, um rio de águas vivas pode fluir mais livremente, porque somos esse canal. Amém? Outra coisa, interceder então, é colocar-se no lugar do outro e pleitear. Repita essa palavra, pleitear. Vamos ver o que significa? Requerer, reivindicar, defender, lutar. É isso que você faz. Você vai defender a causa de alguém diante de Deus. Você vai suplicar por alguém diante de Deus. Você vai dizer, Senhor, ele não pode, ela não pode. Eu estou pedindo para o Senhor, tem misericórdia. Age nessa causa, age na mente, na consciência. Gera quebrantamento. Deus, olha esse coração endurecido, olha essas cadeias. Deus, eu peço ao Senhor, quebranta esse coração. Você entende? Você acha que Deus não te escuta? Quando você se posiciona desse jeito e com esse coração, pois é a vontade de Deus. E a pastora Raquel também falou sobre esse texto lá em 1 João 5, 14 e 15. Que quando você ora a Deus, segundo a vontade dEle, Ele te escuta, você pode ter certeza. E se você sabe que Ele escuta o que você está orando, você vai receber o que você está pedindo. É uma garantia, é uma afirmação. E olha para você ver essa base bíblica, sabe? Que você está orando segundo a vontade de Deus. Porque Deus, Ele nos chamou, enquanto igreja, enquanto corpo, para o ministério da intercessão. Você tem o ministério da intercessão por excelência. Você é um adorador por excelência. Não fique esperando o ministério da intercessão da igreja fazer alguma coisa. Você é sacerdócio, você é uma sacerdotisa diante de Deus. Tome posse disso, se posicione assim. Amém, irmãs? Então, Ele tem isso para nós, esse ministério da intercessão, porque Ele quer que a gente ore por todas as pessoas, por todos os homens e mulheres. O texto está em 1 Timóteo 2, você pode anotar, eu vou ler para você. Do 1 ao 4, olha isso. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, presta atenção aqui, antes de tudo, pois exorto, animo você, que se use a prática, é todo dia, é sempre, não é de vez em quando, não é quando as coisas estão enroladas, sem saída, é sempre. Use a prática de súplicas, e orações, e intercessões, ações de graça, em favor de todos os homens, em favor dos reis, e de todos os que se acham investidos de autoridade. Para quê? Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Está vendo que quando você ora por outros, vem bênção para a sua vida? Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da sua verdade. Deus chamou todas nós aqui, o corpo, a igreja, para esta prática. Ele deseja isso de nós. E eu vou te explicar por quê, entende? Porque nós somos chamados a interceder dessa forma, porque Deus, Ele não faz nada na terra
sem a cooperação do homem, do ser humano. Vou repetir. Deus Todo-Poderoso, Ele resolveu deixar as coisas assim. Ele que quis que fosse assim, exatamente desse jeito. Ele não intervém, Ele não mexe em nada, sem a cooperação do homem que Ele criou e colocou aqui. Que Ele fez a sua imagem, a sua semelhança. Amém, irmãs? Preste atenção. Deus, então, Ele revela os seus propósitos para os seus filhos. Quem é filha de Deus? Quem tem o Espírito de Deus em si, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que conhece o coração de Deus e conhece o seu coração. Ele perscruta as profundezas de Deus. Ele é Deus. E Ele conhece o seu coração. Então, quando Ele acha uma filha que se derrama diante dEle, que é apaixonada por Ele, que ora com o coração, o Espírito começa a falar. Os sonhos de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus. Então, o Senhor revela esses propósitos a esse filho ou a essa filha. E essa pessoa, ela então vai falar na terra. Diga, na terra. Sente o chão aí debaixo do seu pé. Na terra. Essa pessoa, ela vai falar na terra, em linha com esse propósito para o próprio Deus. Ele sopra o seu desejo. Você percebe isso na sua comunhão, uma impressão. Deus falou comigo, o Espírito Santo está movendo meu coração. Deus está falando para mim a respeito de tal situação, de tal pessoa, porque Ele quer que você ore. Então você devolve isso para Ele. Você ora em linha com essa vontade. Amém? E sabe o que acontece? Você se torna instrumento de Deus para gerar e dar a luz através da intercessão a cada um desses propósitos. Você conseguiu entender o mecanismo? Eu vou te dar o texto como base bíblica. Se você puder, abra sua Bíblia no Salmo 115. Se não, escute, porque eu vou ler para você. O filho e a filha de Deus, o nascido de novo, ele tem autoridade na terra. Você tem autoridade nessa terra, Ele te deu. E Ele quer que você use isso. O propósito de Deus, quando Ele criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, era que homem e mulher manifestassem a vida de Deus e exercessem essa autoridade, dominassem. Isso foi roubado pelo inimigo, mas uma vez que alguém se converte, esse propósito volta. E essa pessoa vai cumprir exatamente aquilo que Deus imaginou quando criou o ser humano, amém? E você vai tomando posse disso tudo. O Salmo 115, versículo 15 e o 16. O 15 diz o seguinte: sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é uma afirmação. Mais ou menos assim, somos abençoados, somos benditos do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. E o versículo 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, pisa aí nessa terra, nesse solo, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Toma posse. Os céus são dele. Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra, na minha casa, no meu trabalho, na minha família, na minha vida, na minha saúde, na minha mente, no meu emocional, na minha célula, na vida dos meus discípulos. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu, sem interferência nenhuma, porque os céus são do Senhor. O Senhor age livremente, mas o Senhor resolveu que aqui na terra, eu preciso me posicionar e gerar a tua vontade, para que o teu reino venha nesse lugar, amém?
Peraí, eu ainda vou te explicar melhor. Deus, Ele busca intercessores, irmãos, em todo o tempo. Olha só o que o próprio Senhor Jesus diz lá em Mateus 18, versículo 19. Ele ensinando aos discípulos, Ele fala o seguinte: em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós, sobre a terra, porque aqui, uma vez que você é nascido de novo, quem manda é você. Você pode ordenar a bênção de Deus se você estiver alinhado com Deus, com a palavra de Deus, em santidade, exercendo fé. Você pode liberar palavras de comando, baseadas na vontade de Deus. E as circunstâncias se alteram, irmãs. Amém? Então, em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Afirmação. Essa palavra não pode mentir. Ela é viva e eficaz. Amém? E Deus busca intercessores. E eu vou te contar uma história breve, mas o texto está lá em Ezequiel 22, versículo 30 e 31. Depois na sua casa, abra a Bíblia nesse capítulo 22 de Ezequiel, leia. Você vai ver Deus desgostoso. Deus parece aborrecido com uma cidade. E com o povo dessa cidade, um povo iníquo, pervertido, mau, um povo que estava profanando o próprio Deus, misturando santo com profano. Parece que Deus está se queixando, reclamando. Deus não está satisfeito com a maldade, com a iniquidade. As pessoas eram más, abandonaram Deus, levantaram ídolos. E Ele vai falando, eu vou trazer o juízo, eu vou trazer juízo, eu vou julgar. Mas Ele chega no finalzinho do capítulo, versículo 30, Ele diz: busquei entre eles. Deus está explicando. Eu busquei entre esse povo, eu olhei para a cidade, quanto pecado. Mas eu busquei, eu olhei um por um, porque Ele conhece todos nós. E eu busquei um entre eles, que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas a ninguém achei. Ele não achou um indivíduo no meio daquele povo, que buscasse Deus. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi. Fiz cair-lhes sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa a situação da pessoa, de uma família, de uma cidade. Porque se você ler o capítulo 22, você vai ver que povo terrível. Que povo ruim, que povo pervertido e profano, com práticas terríveis, abomináveis. Mas Ele procurou um já está bom, Se tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, então, Ele procurou para se colocar diante dEle em favor daquela terra, em favor de um monte de gente, em favor de todos os outros habitantes, porque a oração de um justo muito vale pela sua eficácia. Amém, irmãs? Vocês estão entendendo o poder que o Senhor entregou para nós? E, finalizando aqui, você entendeu a intercessão? Você entendeu que você foi chamado? Você entendeu por que Deus deixou as coisas dessa forma? Você é nascido dessa terra. Você foi feito do pó dessa terra. E Deus, Ele te dá autoridade para dominar de novo, para trazer ordem, para trazer a vontade dEle, para chamar o reino dEle aonde você estiver.
para mudar as circunstâncias. Amém? E a intercessão, ela tem dois aspectos. O primeiro é encontro, diga encontro. E o outro é confronto. Quando eu vou interceder, tanto eu posso estar no aspecto de encontro, quanto confronto. Eu vou te explicar. Encontro é porque eu estou diante do meu Pai, face a face. E eu falo para Ele de coração, é de verdade, eu estou sentindo. Deus, eu tenho misericórdia. Deus, eu estou triste por essa pessoa. Deus, eu clamo, eu estou diante do Senhor, no encontro com o Senhor. É onde eu suplico, é onde eu clamo, é onde eu me derramo, é onde eu ajoelho, é onde eu choro, é onde me falta palavras e o Espírito que me ajuda na minha fraqueza, porque eu não sei orar como convém. Intercede por mim nessa hora, com gemidos inexprimíveis. Às vezes é um suspiro, às vezes é gemido, às vezes estou orando em línguas. E eu estou derramada diante dEle, muitas vezes me faltam as forças. Deus, tem misericórdia. Deus, muda essa situação. Deus, olha essa pessoa, olha a vida dela, olha a mente dela, olha a dureza desse coração. Deus, não é tua vontade. O Senhor não quer que nenhum pereça, está escrito na tua palavra. Eu levo a tua palavra diante do Senhor. Deus, me escuta, tem misericórdia. Mas existe o confronto, e não é com Deus. É quando eu me levanto. Não é de joelhos, não é de olho fechado. Não é se derramando. Porque agora eu olho para o inimigo, que é derrotado. E eu falo para ele, escuta aqui, Satanás. Na vida do meu marido, não. Na vida dos meus filhos, não. Na minha saúde, não. Eu tenho promessas. Eu tenho uma palavra que é viva e eficaz, suficiente, que gera transformação. Satanás, eu sei quem eu sou diante dele. Eu sei da minha identidade diante dele. Na minha casa, não. Na vida daquele fulano lá, que me entregaram o nome para interceder. Nem sei quem ele é direito, mas Deus sabe. E eu te repreendo. Demônio de prostituição, espírito de adultério, de mentira e de engano, eu te repreendo. Solta a mente dessa pessoa, solta o entendimento dessa pessoa. Espírito de loucura, de depressão, de morte, eu te resisto, porque a palavra de Deus diz: resistir ao diabo. Ele não pode, mas eu posso. E você vai ter que fugir. Foge, sai. Você está entendendo? Entendeu os dois aspectos? Entendeu o que é o encontrar-se com esse Deus poderoso que quebranta? E um coração quebrantado e contrito, Ele não pode desprezar. Ele não pode. Ele para tudo para te ouvir, Ele vai agir. É vontade dEle. E você está ali, derramado no encontro com esse Deus, o encontro de dois corações. O seu coração bate em sintonia com o coração dele, que é salvação, que é libertação, que é cura, que é restauração. Mas ele também te fortalece, e você levanta ali, e você começa a ordenar. Seja feita a tua vontade nesta casa. Não é a vontade do homem que conta, é a tua, Senhor. Seja feita a tua vontade nesse casamento, nessa família, nesse filho, nessa cidade, nesse país, nesse governo. E olha aqui, Satanás, eu te resisto, porque você tem essa autoridade. Amém? Eu vou pedir que você se levante agora, nessa autoridade. E você vai se lembrar da sua irmã do coração, sua coleguinha. O número, lembra? Você tirou uma foto com ela, né? E eu vou pedir que nesse momento vocês se reúnam as duplas. E se alguém chegou atrasado,
Não pegou o balãozinho? Pastora Jomara. Hã? A pastora Jomara vai providenciar. Levanta a mão quem está só. Quem não pegou um balão ali na entrada, olha lá, ó. Procura a pastora ali, ó. Pode ir lá, vai rapidinho, vai. Vocês aí do fundo, você que levantou a mão, vai lá. Ela vai te dar um balão com um número. E você vai ficar junto dessa pessoa. E nós vamos fazer 2 orações. A primeira, você vai interceder. Você vai estar junto da pessoa, ok? Mas você vai interceder pela sua família. Por alguém que você deseje. Pela salvação de algum parente, ente querido. Pela cura, por causa da enfermidade de alguém. Não precisa ser a família, pode ser alguém que você sabe, que você conhece, que talvez nem mora nessa cidade, nesse país. A intercessão não conhece esses limites naturais. Você está agindo no nível do Espírito. Amém? Você está junto daquela pessoa que você se reuniu no início? Se você tiver só, arruma alguém. Pega na mão de alguém. Ainda que já tenha uma dupla perto de você, agarra, fica de 3. Não fica sozinho, porque vai ser importante. Pronto? De 3, de 2, principalmente com a irmãzinha do coração aí. Você está lembrando do encontro? Do confronto? Da autoridade que você tem só por ter nascido aqui? E nascido de novo? Porque é aí que você tem autoridade. Então, junto com a pessoa, mais perto dela, lembra de alguém, alguém seu aí. Você vai levantar um clamor a Deus. Ele está te ouvindo agora. Somos muito mais do que 2 ou 3 reunidas no nome dEle. Ele está